Desanimar, desistir, voltar a pescar. Mesmo que todos os outros o abandonem, eu jamais farei isso. Por que razão alguém rejeitaria aquilo pelo qual jurou jamais abandonar? Como alguém que já foi tão dedicado pode desanimar tanto ao ponto de abandonar tudo? Aprenda hoje mesmo sobre Dedicado de Novo. 2024, o ano da dedicação. Aleluia, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus, glória a Deus, que bênção, que alegria saber que você está com a gente hoje aqui, está conosco nessa noite. Glória a Deus pela sua preciosa vida. É muito animador, é muito bom poder saber que você está com a gente. Algumas pessoas também que estão conosco pela primeira vez ou retornando a esse lugar. Você é sempre bem-vindo aqui. Que Deus possa abençoar poderosamente sua vida nesse momento, através da palavra de Deus. Glória a Deus por isso. Você acabou de ver esse vídeo de introdução à mensagem, já sabe que nós vamos falar a respeito de dedicado de novo. Dedicado de novo. E eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia desde já, no Evangelho de João, no capítulo de número 21. Abra comigo lá, Evangelho de João, capítulo 21. Nós vamos ler apenas 2 versículos. Evangelho de João, capítulo de número 21, versículos número 2 e 3. Então, João 21, versos 2 e 3. Glória a Deus. Nós estamos vivendo um ano maravilhoso. Esse ano de 2024 para nós como igreja local, como Fonte Church em Indaiatuba, é o ano da dedicação. Glória a Deus por isso. Isso é tremendo. Então, a cada culto nós queremos aprender mais a respeito desse tema e hoje nós vamos aprender um pouquinho mais diante dessa palavra, dedicado de novo. Evangelho de João, então, capítulo 21, versos 2 e 3. Eu leio na versão Almeida, revista e atualizada, talvez você tenha outra nas suas mãos, não tem problema. Você pode acompanhar tranquilamente essa ministração. E se você não tiver com Bíblia também, está sendo projetado aqui no telão, para que você possa acompanhar também essa leitura. Diz assim a palavra de Deus: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão, Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite, nada apanharam. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Essa simples descrição aqui, eu tenho certeza que fala muito ao nosso coração. E se encarrega de nos fazer compreender uma realidade que Simão Pedro vivenciou, e que pode muito bem ser ainda resumida nesse começo do versículo 3, quando ele diz ali, vou pescar, vou pescar. Eu não sei o quanto você gosta de pescaria, eu sei que em nosso meio tem pessoas que gostam muito, tem famílias que amam fazer da pescaria, inclusive um hobby, um lazer, um tempo de qualidade com os seus amados, tem gente que gosta demais disso. Mas talvez a maioria não tenha essa prática, talvez você se resuma a comprar um peixe, eventualmente, ou talvez até com uma certa regularidade compra peixe na feira, ou num mercado qualquer, ou talvez você nem goste de peixe, nem saiba direito a respeito dessa área, e está tudo bem com isso, por quê? Porque, a bem da verdade, a maior parte de nós aqui, a pescaria, não passa de no máximo um hobby, não passa de no máximo um tempo de lazer, sendo que nós não precisamos disso para viver. Nós trabalhamos com outras coisas, trabalhamos em outras áreas, em outras atividades, e pescaria não é a nossa atividade, não é o nosso trabalho.
Por que eu estou falando isso? Porque essa passagem aqui fala de um camarada chamado Simão Pedro, que ele fala ali o quê? Ele diz ali, vamos pescar. Na verdade ele fala primeiramente dele mesmo, né? Ele fala, eu vou pescar. Só que esse eu vou pescar foi tão forte e contagiante, que fez com que outras pessoas que estavam junto com ele disseram, bora, vamos também. Então nós temos aqui um grupo de pescadores. Nós temos aqui, além do Pedro, temos o Tomé, chamado Dídimo, Natanael, nós temos os filhos do Zebedeu, e nós temos ainda mais 2 discípulos, nós temos um pequeno grupo. E talvez você diga assim, pastor, esse é o grupo dos pescadores? Que bom que só fosse isso. Que bom que fosse essa a realidade. Mas não, esse é o grupo dos desistentes. Esse é o grupo dos decepcionados. Esse é o grupo daqueles que desistiram, abriram mão, declinaram, abandonaram. Então perceba, aquilo que aqui está mencionado como uma simples pescaria, na verdade é um abandono de toda uma realidade que esses homens estavam vivendo por 3 anos e meio. Eu sei que você conhece um pouco de Bíblia, e você vai recordar de muitas informações ditas sobre os discípulos, mas de modo assim ainda mais intenso, você vai recordar o quanto que a Bíblia fala a respeito de um homem, que é justamente esse personagem chamado Pedro, ou Simão Pedro, seu nome completo. E é impressionante, porque você vai lendo a respeito dele, e você vai perceber que é quase impossível você não se identificar com esse homem. A história do Simão Pedro, ela acaba sendo uma história de grande identificação com aqueles que leem a Bíblia. Você lê em Mateus, em Marcos, em Lucas, em João, depois você lê em Atos dos Apóstolos, e você percebe que depois de Jesus, certamente, ele é o homem que é o mais mencionado. Nós temos mais informações sobre um homem na Bíblia, além de Jesus, é claro. Nós vamos perceber que essa pessoa é o nosso querido Simão Pedro aqui. E eu não sei se por conta disso, mas acredito que isso é intencional. Deus coloca esse Simão Pedro em evidência e mostra muitos detalhes a respeito desse homem chamado Simão Pedro, justamente para que a gente pudesse ter essa identificação. E sabe, essa identificação vai além de um temperamento. Vai além de você dizer, eu sou do mesmo jeito que o Pedrão. Eu sou impetuoso, eu sou impulsivo, eu sou assim, eu sou rápido no gatilho. Eu falo o que penso. Não, vai muito além disso. Tem tanta informação, a Bíblia é tão recheada de informações a respeito de Pedro, que nós, mesmo sendo pessoas diferentes em temperamento, em jeito de ser, ainda assim, em algumas ocasiões a gente fala e pensa, puxa, é bem isso que eu faço também. É bem isso que eu penso também. É bem esse o comportamento que eu tenho também. Então o Pedro na Bíblia, ele é mais do que simplesmente um líder dentre os discípulos e apóstolos, mas o Pedro acaba sendo para nós também uma referência extremamente humana. Agora pense nesse Pedro. Eu não sei exatamente o quanto você conhece da palavra, o quanto você conhece da Escritura Sagrada, mas eu quero nesses próximos minutos talvez contar um pouquinho a respeito disso. Eu queria que você pensasse nesse homem. E eu queria rapidamente fazer esse apanhado assim, de trás para frente, ou seja, do fim para o começo. Eu queria que você visualizasse esse homem entrando na casa de uma mulher morta. Eu queria que você visualizasse esse homem em Atos capítulo 9, entrando na casa de uma mulher chamada Dorcas. Eu queria que você pensasse que tem uma mulher de fato morta ali. Ela não está dormindo, ela não está simplesmente doente, ela morreu, fruto da sua enfermidade. E quando ele chega ali, há um desespero coletivo, porque aquela mulher era muito especial, era muito querida, sabe, uma pessoa muito gente boa, muito especial, pois assim era aquela mulher, trabalhando com os artesanatos e tendo muitas amigas e muitas pessoas que ela influenciava. Pois bem, ela estava morta ali, e a Bíblia fala que esse homem, chamado Pedro, ele ora sobre essa mulher, e ele declara o poder da ressurreição sobre ela. E sabe o que acontece? Aquela mulher volta à vida.
E ele traz aquela mulher, leva aquela mulher viva novamente para suas amigas. É uma celebração, uma festa que acontece em Atos capítulo 9, fruto da experiência desse homem chamado Pedro. Eu quero que você pense que esse homem, esse Pedro, um homem como eu, um homem como você, um homem semelhante a nós, um dia está andando nas ruas de uma cidade, e a Bíblia fala que aquilo que Deus estava fazendo era tão forte na vida dele, e através da vida dele, que as pessoas já sabiam da unção e do poder de Deus sobre ele, que familiares pegavam doentes, pessoas acamadas, puxavam essas camas, puxavam esses locais onde as pessoas estavam deitadas, sem possibilidade de se movimentar. Então eles puxavam até as ruas, as calçadas daquela época. Para quê? Para que quando Pedro passasse, a sombra do Pedro curasse. É isso que diz lá em Atos capítulo 5, versículo 15. Quando Pedro está passando, a sombra dele está curando. A Bíblia testifica a respeito disso. Talvez você pense, meu Deus, pastor, que unção, que glória. Pois é, eu também concordo. Que glória de Deus esse homem tem sobre a vida dele. Eu quero que você pense sobre isso. Eu quero que você pense em Atos capítulo 3, quando começa o capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. É importante você pensar que tem um homem ali, junto à porta do templo, chamado Formosa, e ele está fazendo aquilo que ele fazia inúmeras vezes, inúmeros dias antes, meses, anos talvez, fazia a mesma coisa, que era pedir esmola para aqueles que estavam indo para o templo. E ele ficava ali porque ali era estratégico, assim como os nossos atuais pedidores de esmola ficam do lado do banco, no centro de Indaiatuba. Ficam próximos a lugares que as pessoas estão fazendo saques e retiradas de valores, porque a lógica diz, as pessoas estão com a possibilidade de ajudar mais do que em outros lugares. Pois é, ali ele está não num banco, ele está na frente de um templo. Então ele pensa, as pessoas aqui são crentes, são devotos, são homens e mulheres de Deus, e logicamente, até mesmo diante da lei, eles têm obrigação de dar ofertas e esmolas para os pedintes e para os pobres. Então ele estava pedindo esmola. E quando ele passa, tem um homem ali. Quando Pedro passa, tem esse homem ali. Pedro está junto de João, o discípulo amado, o discípulo do amor. Eles estão ali para entrar no templo, mas agora, quando eles estão conversando, entrando no templo, a atenção se volta para aquele homem, o pedido de esmola, e o que ele fala? O Pedro fala, ele fala para aquele homem, olhe para nós. Atos capítulo 13, e ao olhar para eles, Pedro fala, eu não tenho nem prata, nem ouro eu tenho, por isso não posso te dar nada disso. Mas aquilo que eu tenho, eu te dou. E ele fala, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te. E ele estende a mão para aquele homem. E a Bíblia fala que aquele homem pega na mão. E o Pedro então levanta aquele homem, puxa aquele homem. E aquele homem se firma nos seus pés. E se não bastasse essa descrição, a Bíblia fala que aquele homem começa a andar. E se não bastasse a descrição, a Bíblia fala que aquele homem começa a saltar. Ele dá estrelinha. E dá um twist carpado duplo. E entra no templo e faz uma loucura lá. Dá um problema muito grande. Por quê? Porque o Pedro, cheio do poder do alto, está passando por ali. E está manifestando o poder por meio de Jesus. Para que um homem que não podia andar, pudesse agora não apenas andar, mas saltar, pular e gritar num templo. Você consegue imaginar esse homem? Você consegue imaginar o homem que em Atos capítulo 2... começa a descrição de Atos, um homem tímido, acovardado, fruto daquilo que aconteceu um tempo antes, dentro de um cenáculo, e a Bíblia fala que eles estavam fazendo aquilo que Jesus pediu para eles fazerem, buscarem, até que do alto pudessem ser revestidos de poder. E então eles estão buscando sem saber exatamente o que significaria esse poder, e de repente diz a Bíblia que de repente, literalmente de repente, um vento impetuoso encheu aquele lugar onde eles estavam. Em meio àquele vento impetuoso, uma glória surgiu. E a Bíblia fala que uma contabilidade divina rapidamente aconteceu. Algum anjo contador contou o número de cabeças e descobriu que tinha 120. E a Bíblia fala que
uma língua como que de fogo repousou sobre cada um deles, de modo que todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar das grandezas de Deus em outras línguas, em línguas estranhas, em línguas que não poderiam ser aprendidas em uma escola de idiomas qualquer. A cena muda e agora estão na rua, e muitas pessoas estão ali, olhando para eles pensando, meu Deus, o que está acontecendo? Uma grande multidão fica perto, uns começam a rir, fala, cara, esses caras estão doidos, esses caras estão malucos. Alguns falam, cara, com certeza, é tudo bêbado. Estão bêbados, olha o que eles estão falando, coisas estranhas, olha o comportamento deles. Alguns começam a falar assim, para. Ele está falando a minha língua. Ele está falando a minha língua, você está percebendo isso? Por quê? Porque naquele exato momento, muitos povos, muitas culturas estavam ali. E de repente, em meio àquela situação, Pedro se levanta e fala, varões israelitas, não tenham medo, não entrem em pânico. Mas o que está acontecendo aqui foi profetizado, e a gente sabe que na Bíblia está em Joel capítulo 2, e ele fala, nos últimos dias, Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizariam, os vossos jovens teriam sonhos, ou melhor, teriam visões, e os vossos velhos sonhariam. E até mesmo sobre os servos e servas, Deus derramaria do seu Espírito Santo. E quando ele está pregando, ele começa agora a falar sobre esse Jesus que foi pregado, sobre esse Jesus que foi morto. E ele começa a explicar rapidamente a respeito de Jesus que venceu a morte e é poderoso para operar maravilhas. E a Bíblia fala, e é importante a gente entender que não era um culto evangélico propriamente dito, ninguém tinha uma educação formal de como se portar naquele ambiente, de modo que 3.000 pessoas começaram a se cutucar e começaram a ficar assim, sem se aguentar, e interromperam a mensagem de Pedro e disseram em unânime, em uma só voz, ô cara, o que você tem? E o que nós precisamos fazer para ter isso que você tem? Na linguagem bíblica, o que nós precisamos fazer para ser salvos? E o Pedro então, cheio da autoridade do Senhor Jesus, ele fala, cada um de vocês deve crer em Cristo como Senhor de vossas vidas. Cada um de vocês deve se arrepender dos seus pecados e entregar a vida ao controle total de Jesus. E vocês receberão o dom do Espírito Santo e serão cheios do Espírito Santo também. O resultado dessa história, 3.000 pessoas, 3.000 vidas, descem as águas do batismo naquele dia por causa da autoridade, da ousadia e do poder de Deus sobre um homem chamado Pedro. Agora para tudo. E deixa eu perguntar uma coisa para você, que talvez você nunca tenha pensado. Você já parou para pensar que isso tudo que eu acabei de falar poderia não ter acontecido? Você parou para pensar que a Dorcas era para ter morrido sem jamais ter sido ressuscitada? Você parou para pensar que aquelas 3.000 pessoas talvez jamais entregariam a vida para Cristo e jamais receberiam do dom do Espírito Santo sobre a vida delas? Você parou para pensar que o paralítico que estava lá na porta formosa do templo de Jerusalém, ele continuaria lá para o resto da sua vida e morreria enfermo e paralítico, sem possibilidade de andar? Você parou para pensar que tudo isso está condicionado a uma palavra, e ela se encontra aqui, em João, capítulo de número 21, versículo de número 3, quando Pedro fala, vou pescar. Sério, pastor? Então não é uma simples pescaria? Não, é uma simples desistência. Por que ele fala vou pescar? Porque há muito tempo atrás, na verdade 3 anos e meio antes disso tudo, ele estava pescando. E esse Jesus foi até onde ele estava e disse para ele que ele não mais seria pescador de peixe, mas Jesus faria desse homem um pescador de almas, de vidas, de homens. Você consegue entender que quando ele ouviu isso, ele abandonou tudo. Ele abriu mão de tudo para se tornar um discípulo do Mestre, para se tornar um discípulo de Jesus. Você consegue perceber isso? E que enquanto ele andou com Jesus, ele viu a glória de Deus se manifestar. Ele foi participante, co-participante dessa glória. Ele curou enfermos, ele expulsou demônios, ele foi aquele que andou sobre as águas. Lembra disso? Ele foi aquele que disse para Jesus, quando Jesus perguntou,
quem dizem que eu sou? E ele fala, olha, uns falam que você é um profeta, Elias, Jeremias, qualquer coisa assim. Aí Jesus pergunta para ele e para eles, mas vocês, o que vocês dizem que eu sou? Ele fala, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E então Jesus fala para ele, uau, isso não foi nem carne, nem sangue que te revelou, Simão, filho de João, Simão Barjonas, mas sim o meu Pai que está nos céus. E ele fala, sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E ele fala mais, ele fala, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, de modo que aquilo que você ligar na terra, será ligado nos céus, e aquilo que você desligar na terra, será desligado nos céus. A história começa gloriosa, tremenda. Mas é interessante a história do Pedro, e a Bíblia não se exime de falar a respeito disso. Pouquinho depois dessa experiência de acertar em cheio que Jesus é, Jesus fala assim, eu vou sofrer, eu vou padecer, eu vou cair nas mãos dos líderes religiosos, e eu vou ser entregue para ser preso, e vou morrer. Quando ele está falando isso com seus discípulos, a Bíblia fala que Pedro chama Jesus no cantinho, e chama ele no cantinho para poder repreender Jesus. Você consegue imaginar essa cena? Jesus, depois de ser repreendido por Pedro, Jesus fala para ele assim, arreda Satanás. Lembra disso tudo? Talvez você fale, nossa, que paulada, eu desistiria ali, mas ele não desistiu, por quê? Porque o Pedro era um cara crente. O Pedro é o representante dos crentes de verdade. Você fala, não, é sério isso, pastor? É sério. O crente mais crente que a gente pode imaginar na Bíblia era o Pedro. Como é que você pode provar isso, pastor? Porque ele de fato acreditava na palavra. O que Jesus dissesse para ele, ele acreditava. As coisas mais insanas que Jesus pudesse falar, ele acreditava. Acreditava. Jesus falou, gente, chegou aqui uns boletos, chegou umas faturas aqui, está tudo vencida, a gente tem que pagar. Tem aqui uns decretos de pagamento que precisa ser feito, e eles estão assim, meu Deus, mas como que a gente vai pagar um trem desse? A gente não tem recurso para isso. O recurso que a gente administra aqui para aquilo que a gente precisa, mas para isso não. Certamente alguns disseram, não, bobagem pagar. Os crentes nem sempre pagam. Acho que dá para... né? E Jesus falou, não é assim não. Não é assim não. O que é de César a gente dá a César, e aquilo que é de Deus a gente dá para Deus. Então vamos pagar essa conta. E a pergunta era, mas como é que tem? Como que a gente paga a conta? Aí Jesus falou uma coisa louca, falou assim, não, a moeda para pagar está dentro da boca do peixe. Eu acharia engraçado. O Pedro não achou engraçado. O Pedro falou, como? Onde está? O Pedro pensou, na boca do peixe? Ah, ele vai nas águas. Pega o primeiro peixe que ele faz, abre a boca do peixe. Você consegue entender o quão insana é a confiança do Pedro? Ele é o que abre a boca do peixe, poder tirar a moeda dele, poder pagar a conta. Jesus fala assim, olha, vai na frente, e a maneira como vocês vão chegar no lugar onde vocês precisam chegar, vocês precisam, na verdade, ir atrás de um homem que está com um cântaro cheio de água em cima da cabeça. Eu iria rir. Conhecendo o contexto local e o contexto daquele tempo, qualquer um de nós riríamos. O Pedro não, ele está serião lá. Jesus falou que é para seguir o cara com um cântaro cheio de água em cima da cabeça, sendo que todos dizem que em nenhum caso havia de um homem carregar água com um cântaro em cima da cabeça, porque esse era um serviço das mulheres, mas o Pedro acreditou. Então o Pedro está lá, seguindo um cara que tem um cântaro na cabeça. Por que ele fazia isso? Porque era crente. E por que é importante falar sobre isso? Porque a palavra tinha um efeito muito forte para o Pedro. Muito forte. E dentro desse momento, teve um dia que Jesus falou assim, ó, eu vou ser preso, eu vou ser pendurado no madeiro, eu vou ser abandonado. Quando Jesus falou de abandonado, ele falou, para um pouquinho, Jesus. Deixa eu falar uma coisa para você, Jesus. Esse é um momento maravilhoso. Ele olha para Jesus e fala o quê? Ele fala, mesmo que todos te abandonem, mesmo que todos voltem para casa, mesmo que todos vão embora, eu
jamais te abandonarei, jamais te deixarei, jamais declinarei. Quando ele fala isso, Jesus fala: oh, meu filho, quem dera fosse assim. Mas Jesus fala para ele assim: ó, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Ele sai preocupado, mas com uma certeza: nessa Jesus errou. Jesus não sabe. Ele conhece muita coisa. Jesus é tremendo, ele é maravilhoso, é o Messias, é o Mestre, é o Senhor, ele é o Rei da Glória. Mas nessa, não. Eu abandonar? Eu fazer o que Judas Iscariotes fez? Jamais. Ser um traidor? Jamais. Se tem alguém que Jesus pode confiar e contar, sou eu. Sou eu. E ele está com essa obstinada ideia. Até que a Bíblia fala que após Jesus ser preso, e após o próprio Pedro fazer o seu show de artes marciais, não sei de onde, um pescador que era para ter uma vara, conseguiu arranjar uma espada. E esse Pedro, cheio da fúria, e da sua capacidade de treinamento nas artes, né, num golpe para ser fatal e arrancar, mirando na moleira, mirando no meio do cérebro de um dos soldados, consegue errar o suficiente para poder acertar a orelha do homem, e arranca a orelha. Pois é, esse é o Pedro. Aí você pega tudo isso e fala: jamais um cara desse vai dar para trás mesmo. Jamais um cara desse vai saltar fora. Jamais um cara desse vai declinar. Pois é, quando Jesus é preso, ele está lá. E agora nós temos o registro técnico da Bíblia que Pedro, ele está no pátio do templo. E a Bíblia fala que ele está no pátio do templo junto a uma fogueira. E ele está ali contemplando tudo aquilo. E chega uma criada. E a criada olha para ele e fala: ei, conheço você. Sei que você é. Eu já te vi. Ele fala: eu? Certeza que você não me conhece. Está enganada, moça. Não, eu sei quem você é. Você é crente. Sabe um dos momentos mais desafiadores na vida de um crente? É quando um crente precisa ser avisado por um descrente que ele é crente. É quando um crente que está no momento de não tão crente assim, lá no mundão, um descrente fala: ei, você não é crente? Mas pode? Sabe? Essa é uma das cenas mais delicadas. E aí o que acontece? O Pedro vai se arrependendo, ele fala: eu não conheço esse Nazareno. Não conheço. E ele sai de cena, aquela criada, vai para outro lugar. E vem outra criada, mais mal criada ainda. Criada não sei por quem, essa criada. E a outra criada fala: ei, você andou com ele, você andou com o Messias, você andou com esse que se declara Salvador. Ele fala: eu jamais andei com ele. Sai daqui, miséria. Está ali, xingando. Está na Bíblia isso? Calma, vai ficar pior. Aí ele vai para outro lugar, aí tem uma galera lá. Ele fala: vou me misturar na galera, porque essa mulherada não está certa, vou para os homens. Aí vai para os homens, tem uma galerinha lá, um monte deles. Aí os caras: ei, te conhece que você é, cara. Você andou com esse tal do mestre Jesus aí. Aí a Bíblia fala que ele começa a praguejar, a amaldiçoar. Ele começa: seus filhos. Ele manda ver. Tudo isso assim, ele está usando a boquinha santa dele para mandar ver. Ele quer deixar muito claro que ele não é aquilo. No meio dessa história toda, há uns olhares que se cruzam nesse processo. Nós temos o Pedro bufando, porque acabou de sair de um confronto com os descrentes, dizendo para ele que ele é um crente. Ele falou: não sou crente. Mas aí ele olha, e tem um Jesus que já apanhou bastante. Tem um Jesus que está na condição de preso, sendo julgado para ser sentenciado à morte na cruz. Consegue imaginar essa cena?
Acho que você consegue imaginar. Não bateram com flores de Jesus, ele foi esmurrado ali. Acho que você consegue imaginar, sabe quando você imagina um rosto todo espancado? Sabe, um olho que já está diminuído assim, o outro tem bola de sangue, sabe, tudo isso. Mas ainda assim Jesus está olhando na direção do Pedro, e quando Pedro olha para a direção de Jesus, isso é demais, é insuportável esse olhar. Porque não é um olhar do tipo, eu já sabia e eu avisei, mas é um olhar do tipo, eu te amo ainda assim. Ele olha para aquilo e fala, não! A Bíblia fala que ele sai dali e chora, chora e chora. Ele não consegue suportar a ideia de que ele não é tão bom quanto ele pensou. Ele não é tão bom quanto ele imaginou. Sabe, algumas pessoas acreditam que o problema do Pedro está tudo em função de que ele não entendeu bem Jesus. E eu acho que, em partes, isso é verdade. A própria Bíblia diz. Mas o capítulo que nós lemos, a gente leu João capítulo 21, né? Se você ler um pouquinho antes, você vai ter uma constatação bíblica muito interessante. A constatação de que quando Maria Madalena, no capítulo 20, ela vai até o túmulo de Jesus, numa manhã posterior de um domingo, na expectativa de ver aquele túmulo lá, ali com o corpo de Jesus, com aquela pedra ali, tapando a entrada daquele túmulo, ela chega lá e ela percebe que a pedra já não está mais lá. Jesus não está mais lá. E o que acontece na sua Bíblia, na minha Bíblia, ela vai chamar testemunhas para isso. E quem que aparece lá? Quem está lá? Pedro. E o que isso importa? Importa muito. Porque a Bíblia fala que, correndo, eles foram até o túmulo. Quem? Pedro e João. Lembrando que o João é novinho. E o Pedro, mais velhinho. Mas eles estão rapidinho, correndo na direção do túmulo. E você já consegue imaginar quem vai chegar primeiro. E o texto diz claramente que os dois saem correndo, mas o Pedro não conseguindo alcançar, o João chega primeiro. E o João chega lá e a lógica nos diz que o João vai entrar, ele vai procurar, ele vai tentar de algum modo entender, mas não. O João ele é mais emocional, o João é mais afetivo. O João ele para na entrada e fica contemplando aquela cena, ele pega lenços, ou melhor, lençóis que estavam cobrindo o corpo de Jesus, e ele fica com os lençóis ali admirando e celebrando e de algum modo pensando em tudo que possa ter acontecido, mas está claro que ele não está entendendo ainda o que aconteceu. Na cabeça de Maria Madalena, na cabeça de João, bem como na cabeça de Pedro, a ideia é, o que fizeram com o corpo de Jesus? Alguém veio aqui, abriu a porta, abriu a pedra, pegou o corpo e roubou o corpo. Quem fez tamanha barbárie? Mas aí, quem vem depois? Já sem fôlego? O velho Pedro. E quando ele entra, porque é velho, ele já tem sogra há muito tempo nessa história. É velho, já está casado, tem sogra, já, até a sogra já deu uns trabalhos lá, quase morreu, Jesus foi lá e curou. Lembra dessa história toda? Pois é, ele entra e não fica na porta, ele entra e começa a esmiuçar tudo ali, porque ele quer entender. E aí a Bíblia fala o quê? Em João capítulo 20, e então eles compreenderam e creram. Para tudo então, pastor. Então vamos tentar entender o seguinte. Olha só. O argumento que a gente poderia ter de que o que faltava para o Pedro é entender a respeito do propósito da morte de Cristo e do poder da ressurreição de Cristo, parece que nesse exato momento isso tudo já aconteceu. Parece que nesse exato momento as coisas já ficam claras. E como que o texto termina no capítulo 20 ainda? Dizendo, e depois disso, os discípulos voltaram para suas casas. Por que diz isso? Ok, Jesus ressuscitou. Você consegue entender isso? Ok, Jesus ressuscitou. Não entendi, pastor. E aí ele dorme. E ele acorda no próximo dia. E ele diz o quê? Vou pescar. E ele diz, vou pescar por quê? Porque nos últimos dias também a gente estava dizendo a mesma coisa. Ele está programado a dizer para os próximos dias a mesma coisa, que é o quê?
eu vou voltar a fazer aquilo que eu fazia 3 anos e meio antes. Eu vou voltar para a minha vida. Vou voltar para a minha vida. E talvez você pergunta, mas por que ele vai voltar para a sua própria vida, se ele viveu coisas tão gloriosas em Deus? E aqui que está a questão. Aqui que está a questão. E eu te trouxe até aqui nessa mensagem para poder concluir justamente com esse momento. De que, a semelhança de Pedro, muitos de nós não têm grandes desafios em compreender o propósito da morte de Jesus na cruz. A semelhança de Pedro, muitos de nós não têm grandes dificuldades em compreender o poder da ressurreição de Jesus que venceu a morte ao 3º dia. Mas, muitos de nós continuam presos por causa de um tema. E o tema é decepcionados. E a pergunta é, com quem? E a lógica nos faz dizer que é com a igreja, com os líderes, com os irmãos, com o governo, com as instituições, com o mundo, com o pai, com a mãe, com qualquer coisa. Sendo que, na verdade, o golpe mais selvagem de decepção não é outro senão decepcionado consigo mesmo. Pedro, ele está nessa condição de acordar mais um dia e dizer para si mesmo, eu vou pescar, porque ele não consegue superar o fato de que ele disse um dia, eu jamais te abandonarei. E ele abandonou. Ele já não tem tanto problema em entender que Jesus ressuscitou. Ele já correu lá para o túmulo para perceber que o corpo já não estava mais lá. Algo diz para ele, o Espírito Santo com certeza, já testifica de que, de fato, esse Cristo ressuscitou. Mas ainda assim, isso é insuficiente para que ele possa voltar a ser o Pedro que era antes. Você consegue entender isso? Pastor, por que essa mensagem? Porque, a bem da verdade, já há alguns momentos eu tenho pensado a respeito do que pregar hoje, e a certeza de Deus no meu coração era pregar sobre isso, e o tema que Deus colocou no meu coração é justamente esse, de dedicado de novo. E eu perguntei para Deus, na verdade, por que dedicado de novo? Porque a gente está no mês de abril, sabe? A gente começou a falar sobre isso em janeiro, sabe? E a gente vai falar sobre isso até dezembro, sabe? Então parece que em 4 meses não dá nem tempo de alguém cair, desanimar, perder, voltar para trás, correr. Mas Deus me mostrou que na verdade não tem a ver com geografia. Deus me mostrou que não tem a ver com localização. Deus me mostrou que é possível você estar aqui até quase 8 horas da noite. Está no ambiente certo, mas com a postura completamente errada. Porque você está envolto às suas pescarias. Você consegue ouvir tudo a respeito de um Cristo que venceu a morte. Você consegue ouvir tudo a respeito do propósito de Jesus morrendo na cruz. Mas isso parece que já não tem tanto poder assim, ao ponto de mudar a sua própria história. E a pergunta que fica é, mas por que isso tudo? Por que o Jesus que consegue arrebentar com as obras do diabo, não consegue convencer uma pessoa desanimada ao extremo de se animar? Por quê? E a verdade é que muitos em nossa geração estão desanimados. E os maiores desânimos não são com estruturas, com pastor, com líder, qualquer coisa, mas desanimados consigo mesmo, fruto de uma aliança que foi quebrada, de declarações que foram ditas e ditas do tipo, eu jamais abandonarei, eu jamais quebrarei, e quebrou. Eu jamais fracassarei, e fracassou. Eu jamais pecarei esse pecado, e pecou. E desde esse dia terrível que pecou, parece que por mais que você tente de algum modo mudar essa realidade, ainda assim isso é insuficiente. Você está no lugar certo, com a palavra adequada, e com Jesus que venceu a morte, mas isso assim ainda parece que não dá conta de mudar algo dentro da gente. E a pergunta que fica é, o que precisa ser feito? E o texto complementa dizendo que quando eles vão pescar, eu li o versículo 2, versículo 3, diz a Bíblia no versículo 4 em diante, que enquanto eles pescaram,
tentaram pescar. O versículo 3 termina dizendo assim: e depois de tentar pescar, eles não pescaram nada. Nada. Ai, que coisa, essa palavra é muito forte, sabe por quê? Porque ela é uma demonstração do quanto que a gente pode tentar fazer na força do nosso braço alguma coisa, e o resultado é nada. E sabe uma das coisas mais tristes da vida? É a gente entender que o trabalho rende frutos, mas a gente trabalha e não vê nenhum fruto. E a gente fica em crise, porque a gente fica se perguntando: meu Deus, o que eu estou errando? Por que eu faço o que tem que ser feito e o resultado não é o que eu espero? O Pedro passa a noite inteira tentando pescar. Ele é um pescador. Tudo bem que ele está com uma defasagem no tempo de 3 anos e meio, mas ele sabe fazer um negócio. Aqueles que estão ali, alguns deles, pescadores também, eles também sabem fazer o negócio. Mas não é não peguei nada, do tipo, peguei só 2 peixinhos, peguei só 3 peixinhos nessa pescaria, como a gente de vez em quando sai a pescar e pega 2 ou 3. Não, eles, pescadores profissionais, não pegaram nada. Sabe o que significa isso, irmão? Significa que na força do nosso braço, depois de tudo que nós vivemos com Deus, a vida parece que é feita entre antes de Cristo e depois de Cristo. Não é à toa que a história é determinada assim. Não é à toa que a história do mundo ela é regida entre AC ou DC. E existe um AC na sua vida e um DC na sua vida. Existe um AC que é tudo aquilo que você fez antes de conhecer a Cristo. E existe um DC que é tudo aquilo que aconteceu depois de você conhecer a Cristo. E sabe de uma coisa? A sua vida não tem mais jeito a não ser com o Senhor. Não tem mais outra possibilidade a não ser com Jesus. Não tem. Você está estragado. Não, pastor, não fala uma coisa dessa, eu repito, você está estragado. Todo o trabalho que você fizer na força do seu braço sem Jesus, vai resultar no versículo 3 de João capítulo 21, você vai pescar nada. E depois de não pescar nada, sabe o que vai dar vontade de fazer? Dormir. É uma depressão momentânea que dá, tipo, meu Deus, tentei, nada aconteceu, vou dormir. Eu vou dormir. E o Pedro está descansando. Tirou a roupa dele, está quase nu, peladinho, ou quase pelado. Está lá no barco. Só o homem ali, de boa, está lá. Botou os meninos, ele lembra que ele é o velho Pedro, né? Está os meninos lá, estão tentando, nada. Daqui a pouco, o que diz o versículo 4 em diante? Eis que vem um homem na praia. O mesmo homem que veio na praia virá na sua praia também nessa noite, em nome de Jesus. É importante você ver essa cena. Tem um homem na praia, eles estão alguma distância nas águas, eles estão na área que dá para jogar as redes e depois puxar. Eles tentaram e nada aconteceu. E o homem que está na praia fala: ei! Eles olham, e o cara lá está dizendo assim: vocês têm alguma coisa aí para comer? Eles falam: não, amigo. Nada. Não deu. Tentamos e não pegamos nada. Aí o cara que está na praia diz: ei, joga a rede do lado direito do barco. Eu ouço isso, e você ouve isso, e dá igual. Dá nada. Mas ali não. Eles começam a pensar: eu já vi esse filme antes. Eu lembro de alguma coisa bem parecida que aconteceu. Estou começando a achar que esse cara não é apenas um cara qualquer. Eu acho que é o mestre, mas eu não sei dizer, não sei. E eles então fazem o teste. Sabe, aquela voz começa a ficar agora familiarizada para eles. Deixa de ser simplesmente um vulto de alguém que está na praia, no amanhecer. E eles começam agora a interpretar: meu Deus, é melhor obedecer, porque da outra vez deu muito certo. É melhor obedecer, olha o segredo, é melhor obedecer, porque da outra vez deu muito certo. É mais fácil obedecer de novo. É mais fácil obedecer de novo. Então pegam a rede e jogam a rede. E... meu Deus do céu. Eles começam a puxar 1, 2, 3, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 100, 153.
Pedro dormindo. Ei, Pedro! Que foi? O mestre! Lembra que o João é contido. O João é emotivo. Ele está chorando. O Pedro. O Pedro. O que diz a sua Bíblia? O Pedro bota uma calça, um negócio assim, se joga nas águas. Nossa, pastor, tem que interpretar. É só para você entender que é o Pedro. Por que está fazendo isso? Porque ele fala, o mestre está aqui na praia. Não. Ele está aqui nessa praia e veio para fazer esse milagre. E eu já conheço a história. Ele chega lá, tem uma brasa lá. Tem Jesus fala, ei, tem pães aqui, traga os peixes. E a Bíblia fala assim, isso aí é uma coisa especial, né? E todos que estavam ali não falavam nada. Eu fico imaginando, sabe aquele momento que parece respirar forte, parece um pecado grave. Você fica... Ninguém tem coragem de perguntar quem era, diz o texto, porque todos já sabiam quem ele era. E aí Jesus está ali. E Jesus está falando. E agora Jesus se volta para o Pedro e pergunta, Pedro, tu me amas? Esse tema não. Pergunta se eu estou bem. Pergunta como é que está a minha sogra. Pergunta como é que está a família. Como é que está a pesca, o tempo. Se deu Palmeiras, se deu Santos. Pergunta coisa assim. Pergunta coisa que não tem nada a ver. Não pergunta isso, não. Não. Por que é tão dramático isso? A pergunta é, Pedro, tu me ágape? A palavra ali é agapau. Ou seja, Pedro, você me ama com amor sacrificial. Você me ama com amor que é capaz de dar a sua própria vida por mim? Mas ele não está perguntando para poder jogar na cara. Ele não está perguntando porque ele quer bater. Ele não está perguntando porque ele quer socar. Ele está perguntando porque é cura. Lá na fogueira, um tempinho atrás, junto à criada, ele negou. Agora, junto às brasas daquela fogueira que estava ali com peixes e pães, ele vai declarar a sua fé. Mas o Pedro está diferente. O Pedro já não é mais aquele Pedro. Ele olha para Jesus e fala, Jesus, tu sabe todas as coisas, mas eu te filéu. Em outras palavras, eu gosto muito de ti. Eu te admiro demais. Você é meu brother. Eu te amo como um irmão ama outro irmão. Filéu, filantropia, filos. Eu te amo como um amigo, amo um amigo. Jesus para tudo e fala a mesma coisa com, sabe aquele sorriso no rosto? Não é um olhar de condenação, é o mesmo olhar que ele já tinha olhado Pedro antes. Ele olha novamente e pergunta, Pedro, tu me amas? E para cada vez que o Pedro fala isso, ele responde, apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. E Pedro novamente recebe a pergunta, tu me amas? Ele responde, Jesus, eu gosto muito de ti. Eu te admiro, você para mim é uma referência. Eu te amo como um amigo ama outro amigo. Mas Jesus está perguntando, você tem disposição de gastar a sua vida e entregar a sua vida e morrer por mim? Ele não consegue responder isso. E Jesus termina novamente dizendo, então cuida. De quem? Daqueles por quem eu derramei o meu sangue. Não tem lógica uma coisa dessa, como não tem lógica quase tudo com Jesus. Não tem lógica, não tem coerência. Ninguém aposta num traidor, ninguém aposta num vacilão, ninguém aposta em alguém que diz que vai fazer algo e não fez. Talvez você diga, não,
Se errar comigo uma vez, tudo bem. 2, é difícil. 3, impossível. Pois é, Jesus, o Pedro traiu 3 vezes ele. E detalhe, Jesus avisou que ele trairia, que ele não acreditou. E pela última vez, Jesus olha para ele e pergunta: Pedro, tu me amas? E ele fala: Jesus, o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor conhece tudo. E o Senhor sabe que o meu amor é o amor como um amigo tem por outro amigo. E Jesus, estranhamente, nessa restituição está falando o quê? Apacenta, cuida das minhas ovelhas. Eu quero que você pare um pouquinho para poder entender o quão transformador, o quão libertador, o quão cura foi esse momento, que é capaz de fazer com que esse homem, pouquinho tempo depois, vai ser cheio do Espírito Santo, vai ser um discípulo que está lá no cenáculo, vai ser um discípulo que vai levantar sua voz, 3.000 pessoas vão ser convertidas por meio dele, ele vai curar o paralítico que está junto à porta formosa no templo, ele vai com a sua sombra curar um monte de enfermos, ele vai entrar na casa da Dorcas e vai ressuscitar ela da morte. Você consegue entender agora que tudo isso aconteceu? Por quê? Porque um homem chegou à constatação do seguinte, ele está dizendo: eu desisto de confiar em mim mesmo. Eu desisto de acreditar que eu dou conta de ser crente até o fim. Eu desisto da ideia de confiar, de que aquilo que eu declaro é forte o suficiente em si mesmo, que é capaz de me conduzir até o final dos meus dias confiando. Eu não consigo. E com isso ele está dizendo o quê? Eu só consigo na dependência do Senhor. Eu só consigo na medida que eu confio em Ti. O que eu não consigo, o Senhor consegue. O que eu não dou conta, o Senhor dá conta. A grande questão e o grande segredo não está em confiar naquilo que eu declaro e na força da minha própria aliança, mas sim no poder da Tua aliança para comigo, que é inquebrável. O Senhor não desiste de mim. Mesmo que eu desista de mim mesmo, o Senhor é capaz de vir na minha praia para poder falar comigo, me chamar pelo nome e dizer: Petros, Pedro, tu me amas? Cara, isso é demais. Deixa eu terminar com essa. A Bíblia fala assim que Jesus profetiza a respeito da morte de Pedro. Diz que ele morreria do mesmo modo que o próprio Senhor. A Bíblia não fala sobre isso, mas a história comprova. E registros históricos nos dizem como Pedro morreu. E por que é importante saber que como Pedro morreu? Porque você vai entender agora como é que essa história acaba. E a história diz para nós que o Império Romano foi aumentando o cerco e começou a pegar muitos cristãos. Dentre eles, um dia pegou Pedro. Pedro ficou preso por um tempo e foi sentenciado e condenado à morte. E você sabe qual era a maneira mais comum do Império Romano matar os seus detratores, aqueles que de algum modo cometiam seus crimes? Sabe como é que eles faziam? Condenavam eles a serem crucificados. E agora a história diz que ele está lá, o Pedro. E instantes antes dele morrer, antes dele ser crucificado, chega um momento específico em que os algozes ali se aproximam e vão crucificá-lo. Mas antes disso acontecer, diz a história que Pedro olha para ele e fala assim: eu não quero e não aceito morrer exatamente como meu Senhor morreu. E a história diz que eles pegam então, crucificam Pedro de cabeça para baixo, simplesmente porque Pedro não aceita a condição de morrer exatamente como Cristo, que ele tanto amou, até o fim morreu. E ele entrega a sua vida como uma oferta preciosa, de testemunho de um mártir, para nos impressionar, para nos influenciar, e para deixar claro que o cara que agora já não sabia dizer se conseguiria chegar até o fim, na base do poder e da dependência do Senhor, chegou até o fim. Chegou até o fim. Pastor, por que essa mensagem hoje? Porque hoje de manhã foi assim, eu acredito que de noite também é. Há pessoas aqui que estão nas suas pescarias. Há pessoas aqui que, por mais que teimem em dizer que os problemas da vida delas têm a ver com os outros,
sabem que na verdade que o problema tem a ver com a decepção consigo mesmo. Decepção diante daquilo que declarou, prometeu, falou, disse. Sabe, a decepção mais difícil de ser resolvida é justamente essa. A decepção de perceber que já foi mais crente e que por mais que tente, não consegue ser tão crente como já foi. A decepção de perceber que está frio, e que por mais que tente, por meio do seu próprio trabalho, dar conta de aquecer e esquentar, nada acontece, nada muda. E que nesses últimos tempos, dias, meses, ou anos talvez, voltaram a fazer as práticas de um passado. Pecados grosseiros? Não necessariamente. As simples práticas de um passado, daquilo que se fazia antes. Pedro voltou a pescar. Talvez você voltou a algumas práticas de um passado, que nada tem a ver com aquilo que Jesus te chamou, que nada tem a ver com aquilo que Deus falou para você. Pastor, como é que eu faço? Nessa noite, Jesus está nessa praia aqui chamada Fonte Church. E esse Jesus está dizendo: ei, amigos, vocês têm alguma coisa para comer? E sabe, isso é intencional. Essa pergunta é forte. Ela é mais do que simplesmente física, ela é espiritual. Sabe, a constatação que você precisa chegar é justamente essa. Declarar para Jesus dizendo: Jesus, eu até queria, mas eu não tenho. Eu até queria alimento, mas eu não tenho. Eu até queria provisão, mas eu não tenho. Não estou tendo, eu estou esfomeado, eu estou faminto, eu estou desesperado, porque o meu trabalho não dá conta de prover aquilo que eu preciso. Eu não sei o que fazer. E ele vai dizer então: faça o seguinte, joga a rede lá direito. E na medida que Jesus fala, a mesma coisa acontece com os discípulos. A gente começa a perceber, essa voz nos é familiar. Essa voz, ela é a voz do nosso amado Jesus, o nosso Salvador, aquele que venceu a morte, aquele que nos conhece, sabe exatamente o que estamos vivendo. Ele é capaz de falar o nosso coração, e Ele é capaz de dizer o lugar da provisão, o lugar do alimento. Ele é capaz. Então a gente faz isso. Isso nos dá uma vontade de correr para Ele. E quando a gente corre para Ele, a gente percebe que Ele está aqui para poder fazer uma operação fantástica em nossa vida, que é uma operação de resgate, de restauração, de cura para a nossa alma, para o nosso coração, que está doente, pelo simples fato de que a decepção tomou conta. Ele vai começar a ministrar a respeito do amor. É para nos esfregar na cara? Não. É para poder nos dizer no final: apacenta as minhas ovelhas. Cumpra o propósito pelo qual eu te chamei. Volte a viver para aquilo que você nasceu em mim para ser. Volte a ser aquilo que eu te fiz. Jesus está interessado nisso. Pedro sai dessa experiência, não volta para casa. Ele sai dessa experiência para se tornar o homem que curava com a sua sombra, o homem que entrava nas casas para curar enfermos, o homem que entrava nas casas para ressuscitar os mortos, o homem que pregava onde fosse necessário. Ele sai dessa experiência ciente de que agora não é apenas a ideia de um Jesus que morreu e de um Jesus que ressuscitou, mas esse Jesus ressurreto faz total sentido para ele, ao ponto de tirá-lo dessa praia, tirá-lo dessa pescaria e fazê-lo voltar a viver o chamado e o propósito dele para a sua vida. Vamos ficar de pé, para a gente poder terminar essa mensagem, e essa noite, essa ministração, esse culto. Aleluia. A gente já passou bastante do horário que nós costumamos terminar e certamente nós temos pouco tempo para poder fazer isso, mas eu acredito que a gente precisa pelo menos ter um espaço para que essa palavra não seja apenas uma palavra boa de se ouvir, mas uma palavra que cumpra o seu efeito de restaurar,
de curar, de reconciliar, de fazer voltar a dedicação que antes já teve. O nome dessa mensagem é Dedicado de Novo. Dedicado de novo. Novamente. Deixa eu perguntar para você. Qual é o nível da sua dedicação? Por acaso você tem voltado para a praia? Por acaso você tem voltado para a pesca? Por acaso você tem voltado para uma vida que você já viveu? Se a sua resposta é sim, eu quero dizer que o mesmo olhar que estava em Jesus, ele está sobre você nessa noite. Não é um olhar de condenação. Não é um olhar de alguém que levanta a placa e diz, eu já sabia. Não. É um olhar interessado. É um olhar de amor. Um olhar que tem a disposição de ir até onde você está, para poder te trazer para onde Ele quer. Se você entende que essa ministração é para você, que essa palavra é de Deus para você, eu quero convidar você a fechar os seus olhos. E se você de fato entende que essa é uma noite importante para você, eu queria que rapidamente você pudesse aproveitar esse tempo e vir até aqui à frente, onde nós estamos aqui, próximo a essa plataforma, a semelhança do Pedro que saltou daquele barco, na disposição de dizer para Jesus, Jesus, eu te quero, eu te desejo, eu quero viver para ti, para a tua glória, eu quero dedicar a minha vida de novo para o Senhor. Eu não quero viver outra coisa não, eu quero viver para ti. Se você entende que essa ministração é de Deus para você, às vezes uma simples atitude como essa pode ser o começo de uma nova história, assim como foi na vida de Pedro. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu quero viver novo. Ah, Jesus, que amor é esse? Faz meu coração arder de novo. Sobre mim um novo amanhecer. Eu quero Amado Jesus, viver algo quantas vidas novo. preciosas estão aqui nessa noite. Quantas vidas preciosas estão aqui nessa noite. Gente que já andou intensamente com o Senhor, gente que já viveu coisas tão lindas contigo, mas que se decepcionou, pessoas que se decepcionaram consigo mesmos, gente que prometeu para si mesmo que não abandonaria, abandonou, que não declinaria e declinou, que não pecaria e pecou, gente que falhou, gente que acabou voltando para a sua pesca, voltando para a sua vida normal, comum, mas que nessa noite ouviram a tua voz, a voz daquele que vem na beira da praia e diz: amigos, vocês têm algo para comer? E eles estão aqui, Senhor, dizendo para ti: Jesus, nós não temos nada. Se o Senhor não prover, nós não temos nada. E como é bom saber, Jesus, que o Senhor tem pão para dar para eles. Como é bom saber que o Senhor tem peixe para dar para eles. Como é bom saber que o Senhor prepara uma brasa, uma fogueira. Como é bom saber que nós estamos num ambiente de cura, de restauração, um ambiente de tratamento para as nossas vidas. Pai, eu clamo pelo poder do nome de Jesus, que cada uma dessas vidas preciosas, homens, mulheres, jovens, adolescentes, senhores e senhoras, casais que estão aqui na frente, muitas vidas estão aqui. Nós clamamos que eles possam ter uma experiência contigo tão forte, tão poderosa, que é capaz de fazê-los viver o teu sobrenatural, a tua glória, o chamado que o Senhor tem para cada um deles, o ministério que o Senhor tem para cada um deles.
o propósito que o Senhor tem para cada um deles. Pai, eu creio de todo o meu coração que vidas saem desse ambiente prontas a entrar na casa de pessoas mortas e elas serem completamente ressuscitadas pela Tua glória. Eu creio, Senhor Deus, que homens e mulheres que estão aqui saem dessa experiência de decepção consigo mesmo e se levantarão nessa noite a fim de poder tocar em enfermos e eles serão curados pela glória do Senhor. Eu creio, Senhor Deus, que essas vidas que estão aqui serão capazes de testemunhar a respeito de Jesus. E ao falar de Jesus, muitas vidas se entregarão para Ti, aleluia, e receberão do Espírito Santo, e serão batizadas no Espírito e nas águas, fruto daquilo que o Senhor está fazendo nessas vidas preciosas, Senhor. Jesus, toque, Senhor, toque, Senhor Deus, toque, Pai, no nome de Jesus. Toque, Senhor Deus, nessa noite, em nome de Jesus. Toque, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus, essas preciosas vidas, em nome de Jesus, papai. Cumpra a Tua palavra aqui. Faça a Tua obra no íntimo, no coração, na vida de cada um deles, em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus, papai. Em nome de Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Por favor, vem. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Pai, obrigado por essa noite. Obrigado por esse tempo precioso. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, por aquilo que o Senhor fez na vida de cada um desses amados. Na vida de cada um desses amados. Toque-os com a Tua glória. Envolva-os com o Teu poder. Mais e mais em nome de Jesus. Pai, eu te agradeço por esse culto. Obrigado por aquilo que aconteceu aqui agora, nesse momento. Te louvo por isso. E peço que o Senhor nos dê uma semana poderosa, abençoada. Que possamos nos mover em Ti. Mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Deus te abençoe, querido. Uma ótima semana para você. Vá na paz do Senhor Jesus. Tchau.